Levantar quantitativos de projeto é uma tarefa intrínseca à elaboração de orçamentos. Uma vez que a gente já tenha ali o preço unitário para mão de obra, equipamento, material, para qualquer serviço ali da nossa obra, do nosso orçamento, nós precisamos agora multiplicar esses preços unitários pelo quantitativo da atividade. E para isso, nós precisamos levantar essa informação nos projetos da nossa obra. Esse é um tipo de processo que, se você não estiver utilizando ali, se você não tiver os projetos disponíveis na metodologia BIM, onde você vai poder extrair automaticamente esses quantitativos, você vai precisar manualmente extraí-los ali de um projeto no CAD, por exemplo, é um tipo de processo que você pode facilmente se perder durante a execução dessa etapa. Então é por isso que aqui no Arsenal nós desenvolvemos a nossa planilha de levantamento de quantitativos, que vai ajudar vocês a organizar esse pensamento, organizar esse processo de levantamento de quantitativos, onde vocês vão poder, etapa por etapa, levantar cada um desses serviços que fazem parte da obra, do orçamento de vocês, mas também vão dar esse caminho de uma forma onde vocês vão poder organizar a informação e poder levar isso aqui para o orçamento também de forma organizada, sem se perder e evitando retrabalhos. Vamos agora para a nossa planilha para entender como que funciona essa nossa ferramenta. E agora, dentro aqui da nossa planilha de levantamento de quantitativos, vamos entender como que vocês podem utilizar essa ferramenta aqui ao máximo. Como eu falei, não só para vocês organizarem o pensamento de vocês, o processo de vocês de levantamento de quantitativos, mas também aproveitar essa organização aqui para vocês poderem levar isso aqui com facilidade lá para o orçamento. Então, vamos primeiramente aqui entender a estrutura, como que funciona aqui, como é que é dividida essa ferramenta nossa aqui. Então, primeiro aqui em cima temos as 5 páginas principais dessa planilha: levantamento estrutural, de alvenaria, de serviços, fachada e acabamentos. Aqui, no levantamento estrutural, temos 3 opções: fundações, concreto armado e armação. Então, vamos iniciar aqui uma a uma, iniciando aqui pelo levantamento de fundações. Então, aqui, pessoal, em fundações, vocês vão poder levantar as informações de volume de concreto e área de forma relativas a essas peças estruturais aqui da fundação. Hoje nós temos disponíveis essas 5 opções: radier, estaca, sapata, bloco de coroamento e viga baldrame. E aí, como que vocês vão fazer esse levantamento? Como que vocês podem cadastrar isso aqui? Então, com o projeto de fundação em mãos, com todas as pranchas estruturais ali relativas à fundação, para cada peça vocês vão entrar aqui com o setor, onde essa peça está localizada. Isso vai vir de projeto. Temos aqui a definição da peça estrutural. Então, vocês vão aqui, dentre essas 5 opções, vocês vão definir qual é o tipo de peça que a gente está levantando, o código, que vai vir de projeto também, e a quantidade, porque pode acontecer ali de ter estacas, sapatas, qualquer elemento estrutural desse da fundação, que podem se repetir mais de uma vez. Então, vocês podem entrar aqui com a quantidade. E aí agora, dependendo aqui da peça, vocês vão entrar com as informações. Se for um radier, bloco ou baldrame, uma viga baldrame, vocês vão entrar com o comprimento, a largura e a altura, sempre em metro. Se for uma estaca, vocês vão entrar com o diâmetro da estaca, também em metro, e o comprimento dessa estaca, um comprimento médio. Na verdade, aqui vocês vão levantar, o intuito é vocês levantarem peça a peça. Então, vocês podem levantar assim, levantar 10 estacas de uma vez. Então, vocês podem entrar com uma altura média, ou vocês podem levantar estaca a estaca. Vocês vão entrar aqui com código, estaca 1, 2, 3, da maneira que tivesse autorizado lá na prancha estrutural. Então, vocês podem levantar de uma forma assim, global. Então, vocês podem pegar todas as estacas e colocar aqui um comprimento médio, ou vocês podem levantar os diferentes tipos de estaca que estão projetados lá na planta de fundação, ok? Então, vocês vão entrar aqui com o comprimento, que seria a altura da estaca, certo? E se a peça que vocês estiverem levantando for uma sapata, se ela tiver esse formato de trapézio, então vocês vão entrar com essas informações aqui: o comprimento, largura e altura da sapata, de uma forma geral. Então, pegando a base alargada até a altura total, até chegar ali no pilar. A altura da base da sapata, lembrando que a sapata tem esse formato numa espécie ali de trapézio, então ela tem uma altura menor e depois ela vai afunilando para cima. Então, essa altura da base é justamente essa altura antes da sapata começar a reduzir ali a sua seção. O comprimento do pilar, que vai ficar acima da sapata, e também a largura desse pilar. Com essas informações aqui, que eu entrei até aqui com um exemplo, vocês vão poder obter aqui a área de forma para cada uma dessas peças estruturais e também o volume de concreto, lembrando que a estaca não tem forma, por isso que ficou zerado aqui nessa linha. Então, dessa forma aqui, pessoal, vocês vão poder organizar esse levantamento, então rastrear todas as peças ali relativas à fundação
Isso fica aqui com uma memória de cálculo, é justamente com esse objetivo de você organizar o seu pensamento durante o levantamento de quantitativos e também facilitar essa exportação dessas informações para o orçamento. Aqui na sequência temos o concreto armado, que é muito parecido, só que é relativo ali a pilares, vigas e lajes. Então vocês podem entrar aqui e escolher uma dessas 3 opções. Hoje nós temos essas opções aqui. Essa aqui é uma laje maciça. Então, em atualizações futuras, nós podemos entrar aí com outros tipos de peças relativas aqui à estrutura de concreto armado, mas hoje nós temos aqui pilar, viga e laje comum, ali, laje maciça. E a ideia é a mesma, para cada peça vocês vão entrar com pavimento, setor, o tipo de peça, o código ali daquela peça. Então, por exemplo, temos aqui um pilar, temos 3 pilares iguais, então eu entrei aqui com o código P1, P2 e P3. Esse pilar tem 30 centímetros de comprimento, então 0,30 metros, 0,30 de largura também, é uma seção 30 por 30, e temos aqui uma altura de 2,80. E aí, entrando com essas informações, temos aqui a forma e o volume para esse concreto. Lembrando que aqui em cima nós temos uma linha de totais. E esses totais pegam o que está no filtro aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nenhum filtro, eu estou vendo todas as informações aqui, todas as linhas, todas as peças. Então, no total, eu tenho aqui 1,66 metros cúbicos de concreto. Se eu quiser ver só do pilar, eu posso vir aqui na peça estrutural, na setinha, e selecionar só o pilar e dar o OK. Feito isso, eu filtrei só os pilares, só as linhas que possuem pilar aqui na coluna peça estrutural. E agora aqui em cima, o somatório foi para 0,76. Então, esse somatório é relativo ao filtro. Se eu não tiver filtro, eu vou ver o somatório total. Se eu filtrar, eu vou ver o somatório só do que está filtrado aqui. Então, agora eu estou vendo aqui o total. 10 metros quadrados de forma para pilar e 0,76 metros cúbicos de concreto só para pilar. Se eu quiser ver só viga, eu posso entrar aqui e vai atualizar lá em cima também. Então, lembrando que esse total de quantitativos é de acordo com o filtro. Eu trouxe até escrito essa informação aqui. Eu posso limpar o filtro dessa forma aqui. E agora temos aqui a armação, que a gente deixa separado. Por quê, pessoal? Quando vocês pegam uma prancha estrutural, comumente vem lá no canto superior direito o somatório ali, o total de aço relativo àquela prancha. Então, vocês vão fazer exatamente dessa forma. Para cada prancha, eu vou entrar aqui com o código da prancha, o número da revisão, também é interessante ter essa informação aqui, e o conteúdo dessa prancha. Então, vamos supor que a gente pegou ali uma prancha que detalha as escadas do pavimento 1 até a cobertura da torre 1. É um exemplo aqui. A gente vai lá nessa prancha, vai lá no quadro resumo de quantitativos e vamos pegar lá a somatória para cada bitola. Então, temos aqui diversas bitolas de aço, tanto CA60 quanto CA50, diferentes aqui bitolas. E aí vocês vão entrar com o peso total. Então, vamos supor que nessa prancha, no total, temos 61 quilos desse aço aqui 5 milímetros, CA60, 240 do 6.3 e 1.330 quilos para a bitola 10 milímetros. Jogando isso aqui, pessoal, automaticamente aqui em cima, temos a somatória de peso. Aqui, então, por exemplo, 61 quilos para esse aço. Claro que a gente vai ter diversas informações. Aqui em cima a gente vai ter um somatório. E a planilha aqui também automaticamente já faz um cálculo aproximado aqui do número de barras de 12 metros que vocês vão precisar aqui para suprir esse quantitativo de aço. Certo, pessoal? Então, fechamos aqui essa primeira aba. Temos aqui a alvenaria, a segunda página da nossa planilha de levantamento de quantitativos, que também é bem simples também. Quando a gente vai levantar ali a alvenaria, primeiro a gente setoriza lá na planta e depois a gente pode trazer isso aqui para cá. Então, o código da parede que vocês setorizaram lá, o lote, onde ela está situado, o ambiente, espessura da parede, comprimento, altura, o desconto de vão que vocês podem utilizar nessa parede e automaticamente a planilha vai entregar para vocês aqui a área de alvenaria desse pano, de cada pano desse que você está levantando. E aqui em cima nós temos aqui uma somatória que também leva em conta o filtro. Se eu filtrar aqui, por exemplo, a espessura, quero ver só paredes 0,14, quero ver só paredes 0,19 ou 9 centímetros, então a gente pode fazer esse filtro e pegar o total de alvenaria, de metragem quadrada de alvenaria aqui em cima. Para serviços, a ideia também é muito parecida. Temos para cada ambiente, então quando a gente vai levantar serviços de obra, por exemplo, chapisco, cerâmica, porcelanato, eu trouxe alguns exemplos aqui, a gente costuma levantar por ambiente. Então, para cada ambiente, sala, cozinha, área de serviço, a gente entra aqui com pavimento, apartamento ou casa, isso aqui vai variar de acordo com a obra. Ou ambiente, aí sim é o cômodo. E aí para cada ambiente a gente entra com a sua área, seu perímetro, o tipo de área, para saber se é seca ou molhada. E aí a gente vai levantando.
O chapisco é relativo a esse ambiente, pode ser uma sala, então chapisco e emboço para as paredes da sala. Depois a cerâmica, não vai ter na sala, porque é um ambiente seco. Porcelanato é igual à área do piso da sala, então a gente já pode, para cada ambiente, a gente vai realizando esses levantamentos aqui nessa aba relativa a serviços. Na fachada, a ideia também é a mesma. Percebam que a planilha ela funciona de uma forma muito parecida, a gente só setoriza e organiza esse levantamento. Então temos aqui, por exemplo, para a fachada, podemos determinar aqui o lado, norte, sul, leste, oeste. Podemos setorizar o pano em planta, então a gente setoriza cada pano ali da fachada. Podemos entrar aqui com a numeração ou a sigla desse pano, comprimento, altura, desconto de vão. E aí a gente vai ter a área ali relativa a cada pano. Lembrando que vocês podem pegar isso aqui, vocês podem dividir por pavimento, né? Por exemplo, eu peguei aqui uma altura de 3 metros, peguei um pano só relativo a um pavimento. Ou vocês podem pegar a fachada inteira. Então, a maneira que vocês vão setorizar isso aqui fica a cargo de vocês. A planilha é para vocês organizarem esse pensamento e levar isso aqui com assertividade lá para o orçamento. E por fim, nós temos aqui uma parte bem legal relativa ao levantamento de acabamentos gerais. De início, temos aqui portas e janelas, então as esquadrias, onde vocês podem entrar com a numeração de cada esquadria dessa. O tipo, se é porta, janela ou outro, porque pode ser um corrimão ou um guarda-corpo. Então, vocês vão entrar aqui com o tipo dessa esquadria, descrição da esquadria, quantidade, comprimento e altura. E aí, automaticamente, a planilha vai trazer para vocês aqui a área dessas esquadrias totais, porque ela vai multiplicar pela quantidade também. Quantidade de verga, de contraverga, de soleira, de peitoril. Isso aqui vai variar se você vai colocar porta ou janela. Então, se colocar porta, o cálculo é 1. Se colocar janela, o cálculo é outro. Por isso que vocês precisam definir aqui o tipo. E também temos aqui uma coluna que possui contramarco. Se tiver ali o contramarco de alumínio, vocês vão entrar com sim. Se não tiver, vocês deixam aqui o não, que não vai fazer o cálculo. Se vocês entrarem com sim, ele vai fazer o cálculo ali de contramarco de alumínio. Se for porta, vai ser de uma forma, não leva em conta ali o piso, né? Mas se for uma janela, ele pega os 4 lados ali da esquadria. Então, por isso que é importante cadastrar as informações aqui, tudo da maneira correta. Ok, pessoal? E aqui na direita, nós temos aqui outros levantamentos que vocês podem fazer para organizar. Então, louças e metais, vocês podem organizar aqui. A parte de granitos também, soleira e peitoril já vem lá das esquadrias, mas vocês podem entrar com outras aqui, pingadeiras, bancadas. E a parte de cobertura também, levantamento de estrutura, de telhamento, de calha, de rufo. Vocês podem utilizar essas tabelas aqui para organizar o levantamento de quantitativos de vocês. Lembrando que, ressalto muito isso aqui é fundamental para vocês poderem organizar esse processo, que é muito fácil se perder, é muito fácil errar durante esse levantamento de quantitativos, é muita informação que fica disponível ali para gente. Então, por isso que é fundamental a organização, a paciência para fazer aquilo ali com calma, é preciso método, saber se autorizar, saber se encontrar, se localizar dentro da planta. Por isso que é tão fundamental estudar preliminarmente ali o projeto. E o outro ponto de grande importância aqui é poder levar isso aqui com assertividade depois lá para o orçamento. Se precisar aqui de relevantar algum ponto, a gente pode atualizar aqui e já levar direto para o orçamento de forma automática, né, utilizando ali as referências de fórmulas. E também isso aqui facilita muito a memória de cálculo. Então, mais uma ferramenta muito legal que temos disponível aqui dentro do arsenal de planilhas.